O Botafogo amassou o capital do Distrito Federal, foram 4-0. Gols de Alex Telles, Igor Jesus, Arthur pela primeira vez com a camisa do Botafogo e Juan Cruz. Foram mais de 71% de posse de bola, 16 finalizações contra apenas 4 do modesto time da quarta divisão brasileira. 11 chutes a gols do Botafogo contra nenhum chute ao gol do capital. Exatamente. O Léo Link, que teve oportunidade, assim como vários jogadores tiveram oportunidade de entrar em campo ontem, o Léo Link sequer incomodado foi. Vamos trazer toda a repercussão dessa partida para você a partir de agora. Vamos mostrar o Renato Paiva, suas coletivas, falar sobre o Jefinho, que jogando muita bola, e, claro, sobre as preocupantes lesões de Alexander Barbosa e Savarino. Se você não me conhece, meu nome é Manuel Thiago, eu estou todos os dias aqui trazendo para vocês 3 conteúdos para vocês ficarem por dentro de absolutamente tudo mesmo do Botafogo. Já somos mais de 160 mil apaixonados seguindo o canal do Manel em todas as redes sociais. Portanto, venham fazer parte da nossa família, se inscrevam aqui e larguem o dedão no like para vocês me ajudarem a doutrinar esse algoritmo, a distribuir os conteúdos do canal do Manel para cada vez mais irmãos de camisa botafoguense. Bom, vou compartilhar a tela aqui, vamos cair dentro dessa coletiva do Renato Paiva e vamos repercutir absolutamente tudo que o português trouxe para a gente. Vamos começar com essa daqui, que é ele elogiando a equipe do Botafogo. Claro, né? O Botafogo jogou muito bem, mesmo com um time reserva, bem ritmo de treino, né? Mas deu tudo certo. Também manter essa sequência, também a confiança para os próximos jogos. Queria que você falasse também, analisasse a partida de hoje, pensando também na vantagem, nessa grande vantagem que o Botafogo constrói para o jogo de volta. Obrigada. Boa noite. Feliz pelo resultado, em primeiro lugar. Olhando para os resultados de ontem, não houve resultados elásticos e normalmente a Copa do Brasil tem um bocadinho disto. Não só no Brasil, a de Portugal é igual, tem muita surpresa, porque muitas das vezes os jogadores têm a tendência de olhar para com quem jogam, contra quem jogam, e às vezes baixam um bocadinho a guarda, e o primeiro grande elogio que eu tenho que fazer é a forma como a equipa entrou no jogo. Forte, não dar qualquer possibilidade ao adversário, a tentar construir. Não é fácil, eu sei que as pessoas se impacientam, eu às vezes também, só que nós estávamos a jogar contra uma linha de 5, com mais 3 volantes pela frente, o espaço, corredor central muito ocupado, e de facto foi difícil romper mais vezes aquele bloco, ainda mais com alguns jogadores que não tinham ritmo de jogo, que os trouxemos à competição agora, alguns pela primeira vez no 11 inicial, e isso nunca é fácil. Os níveis de confiança deles não são tão altos como os dos outros que costumam jogar regularmente. Olhando depois por um muro, uma parede daquelas, de facto houve discernimento, houve paciência e houve capacidade para nós, em especial nos primeiros 15 até o penalti, muito bem. A nossa circulação, as nossas movimentações por dentro e por fora, muito bem. Depois baixámos um bocadinho com o golo, corrigimos ali um bocadinho ao intervalo e obviamente depois no contra-ataque o nosso adversário foi gerando uma outra situação, mas eu faço uma avaliação muito positiva, em especial para os jogadores que têm jogado menos, que deram uma boa resposta, e pronto, eu acho que é um resultado muito bom, que nos permite já, acho que a eliminatória não está fechada, mas dá-nos muita percentagem, obviamente, de nós irmos para o jogo da segunda mão, jogo de volta, já com alguma capacidade de... Aquilo, meus amigos, é óbvio que o Botafogo ia se passar pelo capital, óbvio que o Botafogo está classificado. Eu não tenho a menor dúvida que o Botafogo não vai tomar 4 gols de diferença, 5 gols do capital. O X da questão aqui é o que eu sempre digo para vocês. Um time grande, ele se alimenta de vitórias. Time grande se alimenta de vitórias. Não tem essa de tu dizer que o campeonato não vale nada, que o adversário não vale nada, que a temporada só começa em abril e tal. A gente entende a narrativa construída pelo Botafogo. Mas no final do dia, time grande se alimenta de vitórias. Esse é o X da questão. E o Botafogo venceu do Fluminense com autoridade.
venceu do Capital, e para mim o que chama muita atenção é que o time continuou tendo um padrão tático, mesmo com os reservas. Foi como o próprio Renato Paiva falou. É muito complicado, são jogadores sem ritmo de jogo, são jogadores que acabaram de chegar no Botafogo. Tem jogador ali que só tinha 1 minuto, como o Juan Cruz com a camisa do Botafogo. Jogadores ansiosos, no caso do Arthur, que era um cara que não vinha marcando pelo Botafogo, né? Na verdade, nunca tinha marcado com a camisa do Botafogo. Então, assim, o Botafogo tinha alguns fantasminhas para deixar pelo caminho e conseguiu fazer. Isso é o que mais importa. Eu vou trazer aqui agora para você uma fala do Renato Paiva sobre o Jefinho, cara, que chamou a atenção de muita gente ontem. Boa noite. Olá, você falou agora há pouco, né? Jéssica do GE. Globo. Você falou agora há pouco sobre as mudanças do esquema do Botafogo e falou que um dos motivos foi também os jogadores que você não tem. E hoje teve a baixa ali do Savarino, a gente não sabe se vai ter lesão ou não. Queria entender como você pretende fazer essa mudança, caso o Savarino não tenha condições de jogo, até porque o Santiago está machucado ainda. E a outra pergunta, há pouco o Alex Telles falou aqui na zona mista, e ele falou sobre o Jefinho, elogiou muito o Jefinho, que é um jogador importante para o time, para o elenco, né, que quebra linhas e tudo mais. Eu queria que você fale, ele falou também que o Jefinho precisa de carinho, e eu queria entender um pouco mais sobre o que é isso, o que o Jefinho precisa para voltar a ser o jogador que o Botafogo espera que ele seja. Eu vou começar pelo Jefinho. O Jefinho é aquele jogador fora da caixa, é aquele jogador, que eu digo aos meus jogadores, o jogo tem diferentes momentos, organização ofensiva, defensiva, transições, depois há um momento que muitas vezes ninguém fala, que eu já lhes disse a eles, que é o 6º ou 7º momento, dependendo de quem faz as categorias, de quem cataloga, que é o individual. Esse é um momento que ninguém trabalha e é o momento em que o jogador tem que ter liberdade para decidir e para desequilibrar em função das suas características. Se o jogador é muito rápido, é nós aproveitarmos essas características. Se o jogador é um driblador, criarmos condições para que esse jogador receba uma bola e possa driblar no 1 contra 1. Então, o Jefinho é um bocadinho isso, é um jogador fora da caixa nesse aspecto, tecnicamente é muito bom jogador, é um fantasista, é um driblador, às vezes ainda não consegue entender, como no caso de hoje eu lhe disse, quando driblas 2 adversários não tens de driblar o 3º nem o 4º, tens que perceber que ficaram 2 para trás e que já tens vantagens noutra zona do campo, mesmo que seja próxima, e tu tens que aproveitar essa vantagem, e é nessa questão da tomada de decisão que nós estamos a trabalhar com o Jefinho, sabendo o que ele nos pode dar dentro deste tipo de características. E é isto, o Jefinho é um miúdo muito especial para nós, e até pela sua história é um miúdo muito, muito especial e que tem estas características que cada vez se vêem menos no futebol. O futebol cada vez está mais automatizado no passe, no desmarca, na tabela, na combinação direta, e nós já começamos a chorar por aquele jogador que faz coisas diferentes, não é? Que de repente saca um coelho da cartola, como se costuma dizer, e faz uma grande jogada individual. E nós temos que fomentar e potenciar estes jogadores, mas dentro de um coletivo. Senão o Jefinho joga sozinho e os outros 10 ficam a olhar para o Jefinho. E não é também isso que nós queremos. Nós queremos que o coletivo potencie as qualidades do Jefinho, mas muitas vezes seja... Então tá aí o Renato Paiva falando sobre o Jefinho, né? Cara, chovendo molhado a qualidade que o Jefinho tem. Ninguém nunca aqui colocou em questão as qualidades do Jefinho enquanto jogador de futebol. Não vou ficar aqui repetindo tudo que o Renato Paiva disse. De fato, ele é um driblador, de fato, ele tem habilidade, de fato, ele é muito bom. O lance do Jefinho são as lesões associadas ao extracampo, né? Mas a própria Jéssica Maldonado comenta de uma fala do Alex Telles, né, que pede carinho ao Jefinho. E aí eu localizei esse vídeo para mostrar para vocês. Olha isso daqui. Como essa figura de líder, como você também falou sobre os jogadores que chegaram no Botafogo, tem também algumas peças que ficaram, né, do ano passado, como por exemplo o Jefinho, que teve uma oportunidade no jogo de hoje. Eu queria que você falasse um pouco também da importância como líder, você observar o Jefinho ter essa chance como torcedor. É um nome que a torcida pede muito de volta no Botafogo, tendo essa recorrência. É um garoto que o torcedor ainda acredita de verdade que pode ter essa grande oportunidade com a camisa do Glorioso. Como você observa mais uma chance para o Jefinho e você analisa também o dia a dia com o jogador? É bom falar nesse assunto também, porque o Jefinho é um cara que eu converso muito com ele. Eu acho que se vocês notarem no campo, eu converso bastante com ele. É um cara que,
a qualidade que ele tem, um jogador agudo, com drible, hoje em dia é muito bom ter na equipe. Eu acho que as características dele, acho que é praticamente único no nosso time, né? Um jogador rápido, veloz. É um jogador que a gente precisa cuidar com carinho, é um cara que precisa dar confiança, precisa de minutos, precisa jogar. Eu sempre falei para ele, entra e joga livre, que ele tem uma qualidade imensa. E quem conhece o Jefinho, a própria torcida cobra porque sabe da qualidade dele. Então, tenho certeza que ele vai dar muitas coisas boas para a gente esse ano. Se depender da gente, a gente vai fazer com que ele se sinta mais confiante. Boa, Alex. É isso. Gente, vamos lá. O Botafogo, eu sei que vocês estão doidos aí para poder saber sobre o Barbosa e o Savarino. Próximo jogo do Botafogo é contra o Bahia, né? Agora vão faltar 9 jogos para o Botafogo até o Mundial de Clubes. Nós aqui, pelo menos no canal do Manel, já estamos fazendo essa contagem regressiva, rodada após rodada. O que acontece? O próximo jogo contra o Bahia, o Barbosa já era desfalque certo, tá? Barbosa já não ia jogar essa partida, assim como o Gregory também está fora desse jogo. Já eram jogadores suspensos para essa partida. Agora, uma coisa é suspensão, outra coisa é lesão, né, cara? Então, a lesão do Barbosa é uma coisa que preocupa todos e ele vai fazer, junto com o Savarino, exames de imagem agora, na manhã desta quinta-feira, desse dia 1º de maio, para saber se constata alguma lesão ou não. Então, pode ser que ao longo do dia, talvez à tarde, à noite, você tenha alguma informação mais concreta. Eu trago para vocês essa informação. Tá legal? Outra coisa aqui importante, cara, a gente destacar que alguns jogadores fizeram gols, né? Podem não ter feito a sua melhor partida pelo Botafogo, mas fizeram gols. É o caso do Juan Cruz, é o caso do Arthur. O Arthur claramente estava muito ansioso nas últimas partidas. Claramente ele estava sentindo a pressão de ter vindo para o Botafogo para substituir o Luiz Henrique. No final das contas, ele não consegue substituir o Luiz Henrique. O Luiz Henrique, eu acho que hoje está numa categoria de jogadores insubstituíveis, tá? Se o Flamengo tivesse perdido o Luiz Henrique, seria insubstituível para o Flamengo. Se o Palmeiras tivesse perdido o Luiz Henrique, seria insubstituível para o Palmeiras. Não se trata do Botafogo, se trata realmente da qualidade daquele atleta. É muito bom jogador, é muito diferenciado, é um jogador que tem que estar na seleção brasileira sempre, jogador para brigar por titularidade de seleção brasileira. Eu não sei por que ele não está no Barcelona ou no Real Madrid, e sim no Zenit. Seja como for, não está mal lá no Zenit, não. Está jogando muito bem. Fato é que toda essa pressão startou no Arthur uma ansiedade muito grande. E quando ele faz o gol dele ontem, nossa, é um alívio muito grande, até para a própria torcida. Porque nós, torcedores, depositamos no Arthur alguma esperança. E a gente torce para que tudo dê certo, a gente torce pelo atleta. A gente não quer ficar vendo o atleta ansioso, sofrendo dentro de campo. Muito pelo contrário, a gente quer ver o Arthur feliz, a gente quer ver o Arthur alegre, um Arthur marcando gols, um Arthur sendo decisivo. Não como o Luiz Henrique, não precisa ficar toda hora comparando com o Luiz Henrique, mas o Arthur dentro das suas características, naquilo que ele é capaz de entregar, o Arthur na sua melhor versão. E o Arthur ele caminha para cada vez ser um jogador mais útil ao elenco do Botafogo. Botafogo, na próxima janela, vai ter que ir atrás de um ponta-direita, sem a menor sombra de dúvida, um cara que esteja num degrau acima do Arthur, mas acredito que o Arthur vai ser um cara muito importante ao longo da temporada. Já o Juan Cruz, para mim, continua sendo uma incógnita. Acho que ele fez o básico. Um jogador que está no Botafogo contra um time tão frágil como é o Capital, não pode se dar ao luxo de jogar mal, não pode se dar ao luxo de não marcar se for atacante. Ele marcou o gol dele lá ao apagar das luzes, não importa, mas ele fez. E no final do dia é o que interessa. Ele fez o gol dele. Que ele possa ter a sabedoria de se dedicar nos treinamentos como o Júnior Santos fazia. Eu sempre comparo ele muito ao Júnior Santos, um jogador que chegou, todo mundo olhava meio torto, não sei, pai, saiu e voltou, e a galera não queria a volta dele e tal. Acho que o Juan Cruz tem total perfil de Júnior Santos. Qual era o diferencial do Júnior Santos? O cara se matava no treinamento. Outro dia eu estava lendo que ele está lesionado lá no Atlético Mineiro. Sabe qual foi a razão da lesão dele? Treinando em casa pós-treino. Terminou a bateria de treino no Atlético, foi treinar em casa. Eu não vou, o próprio Cuca falou isso, eu não posso condenar um atleta por querer estar se preparando melhor
para poder servir a própria equipe. Acho que o Juan Cruz tem que fazer isso, cara, porque se ele não é um jogador, porra, de uma exuberância técnica muito grande, se ele não é aquele matador que vai, a bola encosta nele e já entrou no gol, ele tem que compensar de alguma forma. E como que hoje em dia um jogador consegue compensar? Sendo muito bom taticamente, sendo muito bom fisicamente. Coisas que o Júnior Santos fazia. Eventualmente, cara, é óbvio que o Juan Cruz não é o pior jogador do planeta, entendeu? Eventualmente, uma bola ou outra vai entrar. E assim ele vai defendendo a posição dele no Botafogo. Tem que ter carisma, tem que jogar para a torcida mesmo, tem que, porra, botar a trança no cabelo, tem que brincar com todo esse contexto, tem que aproveitar que está vivendo a história no Botafogo, vivendo esse momento mágico, tem que aproveitar que vai para o Super Mundial, se encher de alegria por estar defendendo um campeão brasileiro, por estar defendendo um campeão da Libertadores, utilizar os melhores profissionais do clube para sua preparação física e técnica, utilizar todas as instalações do clube, se dedicar, cara. Viver esse momento como se não houvesse amanhã. Tenho certeza que se o Juan Cruz fizer dessa forma, ele vai pelo menos ter espaço no elenco no Botafogo. Bom, vamos para os próximos jogos aqui do Botafogo. O Botafogo pega no sábado, no dia 3, daqui a 2 dias já, sábado, 21 horas, o Bahia, na Arena Fonte Nova. Não vai ser um jogo fácil. Todo mundo aí se enrolando na Copa do Brasil. O Botafogo foi um dos poucos que conseguiu um placar mais elástico. Aliás, o placar mais elástico. Chega cheio de moral, mas com vários desfalques, né? Provavelmente não teremos Gregory, não teremos Barbosa, não teremos provavelmente agora o próprio Savarino. Então, o Renato Paiva vai ter uma dor de cabeça para remontar esse elenco, remontar esse time para a sequência contra o Bahia. Aí, logo na sequência do jogo do Bahia, a gente sai para enfrentar o Carabobo. Quer dizer, são 2 jogos fora de casa. Do ponto de vista logístico, faz até sentido, né? Você sai do Rio de Janeiro, vai para o Nordeste, do Nordeste você vai para a Venezuela. Faz até sentido. É uma viagem, sair de Salvador para ir para a Venezuela, enfrentar o Carabobo, você economiza aí umas 3 horas de avião, porque 3 horas de avião que você demora para sair do Rio de Janeiro para Salvador, né? Então, tem esse detalhe aí também, que a Venezuela não é pertinho, não. Então, o Botafogo vai ter uma dura missão contra o Bahia. Se o Botafogo conseguir essa vitória, cara, olha, eu vou te falar, é para respeitar demais, porque não vai ser um jogo fácil. E aí o Botafogo vai receber de volta contra o Carabobo, muito provavelmente, se Deus quiser, o Barbosa, que não vai ter detectado nenhuma lesão, se Deus quiser, vamos aguardar a confirmação dos exames de imagem, e o Botafogo vai ter o Gregory de volta, né? E aí a gente vai ter que fazer um jogo de vida ou morte contra o Carabobo, porque até o terceiro do grupo na Libertadores se classifica, e o Botafogo não pode dar mole de ser o quarto do grupo. E para isso o Botafogo precisa ganhar do Carabobo. O Botafogo já fez seu dever de casa ganhando do Carabobo no Rio de Janeiro, vai precisar ganhar do Carabobo fora de casa para seguir vivo, quem sabe até pleiteando a segunda posição do grupo, ou quem sabe o Botafogo aí numa fase maravilhosa, já vem de vitória contra o Fluminense, agora 4-0 contra o Capital, ganha do Bahia, mete uma no Carabobo, entra em 4 vitórias consecutivas, amigo. Já começa a sonhar de que o Botafogo pode ganhar do Estudiantes em casa, da Laú em casa, por que não? E aí, meu amigo, já era. O Botafogo pode até terminar em primeiro nessa fase de grupo. Sonhar é de graça, sonhar não paga imposto, meu irmão. Eu sonho e sonho mesmo. Depois desse jogo contra o Carabobo, então, Bahia, Carabobo, tudo fora de casa. Aí no dia 11 de maio, o Botafogo reencontra com o seu torcedor. Exatamente daqui a 10 dias, recebendo o Internacional de Porto Alegre, uma equipe super forte do Roger Machado, uma equipe que para muitos é candidata ao título, embora tenha patinado um pouco nessas primeiras 6 rodadas, assim como o próprio Botafogo patinou também. Um jogo aí de times que no mínimo brigam por G6, no mínimo aí vão brigar por um G4 nessa competição, e se encaixarem, são times que vão brigar pelo título. Portanto, o Botafogo precisa ganhar do Internacional em casa. O Botafogo precisa ganhar de todo mundo. O Botafogo precisa ganhar do Bahia, o Botafogo precisa ganhar do Carabobo, o Botafogo precisa ganhar do Internacional. Vai dar para ganhar todo mundo? Talvez não. Tiver que negociar aqui um resultado pior, que seja lá na Arena Fonte Nova, um empatezinho, quem sabe, para ganhar do Inter. Não dá para ganhar todo o jogo, não é isso? Mas, depois do Inter, o Botafogo, no dia 14, enfrenta o Estudiantes dentro do Newton Santos para depois enfrentar o Flamengo no Maracanã, no dia 18 de maio. Então, o Botafogo pega o Capital na partida da volta, com certeza, com repleto de reservas no Distrito Federal, para então vir para a última rodada
da Libertadores da América, jogando em casa, recebendo a Universidade de Chile. Aí o Botafogo pega ali o Santos na Vila, depois o Ceará. E aí entramos no mês de junho com esse Santos e Ceará, Santos na Vila, Ceará no Hilton Santos, e a partir daí o Botafogo viaja para enfrentar o Seattle Sounders dos Estados Unidos pelo Super Mundial. Galera, muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui. Pelo Botafogo tudo, pelo Botafogo sempre. Se inscrevam aqui no canal do Manel. Você que chegou até o final desse vídeo, liga o sininho, venha fazer parte da nossa família. Eu posso voltar a qualquer momento com mais informações do Botafogo, beleza? Um grande abraço para vocês que ficam e fui!